Será que existiu um imperador que, naquela época da história, aonde ainda estava rolando a escravidão, ele era contra? Será que existiu um imperador que ele era aficionado pelos estudos, pelas letras, pela ciência, mesmo que ninguém no país dele apoiasse, pelo menos ninguém da elite? Será que existiu um imperador que tirava do próprio bolso para bancar bolsa de estudos, para bancar artistas e não aceitava nenhum tipo de presente que não fosse útil também para a sociedade? Por exemplo, uma estátua, gastar com uma estátua de bronze no lugar de uma escola, jamais ele não permitiu. E a resposta é sim, existiu. E esse homem é Dom Pedro II. E é sobre ele que a gente vai conversar agora. Fica aqui comigo. Vamos entender o governo deste brasileiro. Sim, um brasileiro. E um governo de meio século, vamos arredondar, 49 anos e 9 meses. Meio século de dedicação ao Brasil. Meio século aonde, nesse tempo de trabalho, ele tirou férias 3 vezes. E isso que demorou 2 décadas para ele tirar a primeira das férias, que não foi bem umas férias. Eu estou aqui para contar para você, de uma forma rápida, fácil, tudo sobre um homem que não é nada é, banal, simples, ele é impressionante. Mas vamos simplificar para poder compreender toda essa fase e eu vou organizar para vocês em quatro pilares, 4 eixos temáticos e no final uma surpresa. Não muito feliz, mas uma surpresa. Vamos entender como que um cara tão dedicado como esse, como que um cara tão patriota, nacionalista, apaixonado pelo Brasil, foi chutado pelos brasileiros. Então vamos começar com o primeiro tema. Toda vez que a gente for falar de uma história, a gente tem que pensar no que sustenta, né, uma fase da história, enfim, uma sociedade. E eu costumo falar que são 4 pilares, que são o pilar político. Então, no caso aqui, a gente está falando de um imperador. Existe também um pilar muito importante, justamente, né, ligado à política, diretamente ligado e afetado, que é a economia. E, logicamente, você tem o principal, que é a sociedade. E não poderia deixar de ser, né? A, uma das coisas que também afeta os eventos históricos é a questão do pensamento, é a questão da cultura de cada época. Então vamos colocar esse último aqui, que vai ser justamente o elemento cultura. Esse eu vou deixar para o final. Quando a gente estiver falando de política, em se tratando de um governo, você tem que entender que existe a política interna e a política externa. O governo Dom Pedro II ele foi marcado por estabilidade interna, porque, de verdade, ele vai enfrentar apenas uma revolução interna. E externamente daí está fora do controle dele. E vai ser justamente no governo dele que vai acontecer o maior confronto da América do Sul, que foi a Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, ou Guerra Guarizu, depende quem está contando essa história. Mas a gente já chega lá. Vamos primeiro entender estabilidade, essa estabilidade da política interna. Então, por favor, separa aqui para mim a política em 2 partes. Então, olha lá, começando com a política interna. Legal. A gente já sabe que essa política interna, ela é marcada pela estabilidade.
E essa estabilidade, ela se deve a algumas providências, algumas medidas políticas que o imperador tomou logo no início. E vamos lembrar, né? Vamos lembrar desse início, como que foi esse início. E o governo dele, gente, um detalhe bem importante que eu já vou trazer agora para você. O governo dele, ele começa e termina com golpe. Como assim, professora? Espera que eu explico. Golpe é quando você está passando por cima da legislação. Por cima, por exemplo, neste caso, da Constituição. A Constituição que estava vigorando no Brasil era a Constituição que foi outorgada pelo pai dele, o Dom Pedro I, em 1824. E essa Constituição previa que, no caso do herdeiro não ter condições de assumir e o rei, que era o Dom Pedro I, também não estar mais governando, que no caso ele abdicou e o filho dele tinha só 5 anos, uma regência deveria ser eleita, uma regência trina, até que o herdeiro tivesse 18 anos de idade. Pois é, só que a gente sabe muito bem que ele assumiu com 14 anos e meio. E isso foi uma ação das próprias elites, organizadas em dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. E a ideia partiu justamente do Partido Liberal. E isso, então, gerou o golpe da maioridade, aonde, né, esse menino imperador que vinha sendo preparado, né, eu penso assim que foi uma infância tolhida em grande parte, porque era muito voltada para esse fardo, porque não estava fácil lidar com essa elite, a situação econômica do Brasil naquele século XIX, o Brasil agroexportador, pois é, então começou com o golpe da maioridade. E termina com o golpe também, porque, lembra da data? 1889? Nada mais é do que a proclamação da República. E quando você muda o sistema de governo, ainda mais que você teve, como todo golpe, eu costumo brincar que exige armas e exige dinheiro. Então teve essa sobreposição de poder, que inicialmente era sobre, né, o primeiro-ministro dele, já que aqui existia um parlamentarismo às avessas, e acabou se virando, né, um golpe contra o imperador. Então foi um golpe que mudou o sistema político de monarquia para a república. E estamos na república até os dias de hoje. Ok, mas fazendo essa reprise, então, do início e fim com golpe, vamos lá entender as duas medidas. As duas medidas que tem que ter na tua cabeça, gente, elas são, primeiro, o Ministério da Conciliação, então, aonde esses dois partidos, para o imperador, né, não ter que ficar assumindo lados, o que acontecia? Rolava um rodízio. E um tinha que, né, entender, igual a gente faz com criança, que melhor dar continuidade para os projetos do outro, porque quando ocorrer a dança das cadeiras, você vai querer que o outro também dê continuidade aos seus projetos, certo? E a outra maneira que eu acabei de citar foi justamente essa abertura do poder dele, aonde ele, inspirado até na monarquia britânica, ele vai ter muita amizade com a rainha Vitória, ele vai instituir uma monarquia parlamentar. Só que a gente fala que é parlamentarismo às avessas, porque no modelo britânico, o primeiro-ministro, ele é eleito ali pelo parlamento e ele está com prerrogativas acima do monarca. E isso desde lá da Revolução Gloriosa, desde 1688. Aqui, no Brasil, é ao contrário. Então, o primeiro-ministro, ele é nomeado, ele não é eleito pelo imperador. E, logicamente, né, quem nomeia pode desnomear, então ele está abaixo. Era um conselho ministerial. Registra isso também, para ficar na tua cabeça. Ok. E agora, na política externa? Na política externa, gente, muito fácil. Tem que pensar que a gente está no século XIX, segunda metade do século XIX, qual que é a nação com maior preponderância, com maior destaque econômico naquele momento? E a gente sabe muito bem que eram os britânicos. Então vai ter muita relação com a Inglaterra, né, essa nossa política externa. E eu nem estou falando da Guerra do Paraguai, tá? Eu estou falando ali de algumas restrições, algumas legislações internacionais que vão afetar o Brasil, bem como
vai ter um impasse diplomático. Então, dois eventos ligados à Inglaterra que vão marcar aqui primordialmente a nossa política externa, fora esse extra, fora do padrão, com aquele ditador, o Francisco Solano Lopes, que é a Guerra do Paraguai. Mas isso é tema para outro vídeo. É muito interessante. Mas primeiro vamos entender qual que é o papel da Inglaterra. Escreve lá. Bill Aberdeen e Questão Christie. Para falar delas, agora a gente vai ter que fazer a conexão. História é isso. História é conectar. Então a gente já imaginou, já contextualizou, a gente já sabe que os britânicos eles têm uma predominância. Beleza. A gente já sabe no começo do vídeo que estamos no momento de ainda haver o tráfico de escravizados, ainda existirem pessoas escravizadas. E a gente sabe também que o Brasil, desde o período colonial, tem a sua economia baseada no plantation, que é justamente aquele sistema de exploração colonialista que tem a característica de monocultura, escravidão, latifúndio e voltado para a exportação. Não mudou. Não mudou nem quando fez independência, nem quando teve período regencial e nem aqui nesse segundo reinado. Tem uma coisa que ela vem se renovando, mas chegou o homem que vai tentar mudar isso, que é o Dom Pedro II. A nossa economia, ela estava baseada no café. E esse homem que ele é tão visionário, ele é um cara de vanguarda. Vocês acham que ele vai ignorar o fato do Brasil estar atrasado na indústria? Não. Ele vai tentar conciliar as duas coisas. E é aí que isso começa a impactar na relação com os britânicos, que gostavam muito. Por que não, né? Para eles estava ótimo do Brasil ser dependente de importação, né, de produtos aí industrializados deles. Se você lembrar, isso vem lá dos tratados de 1810, quando eles tinham vantagem alfandegária. Então, para poder entender a Bill Aberdeen e a Questão Christie, vamos primeiro falar ali da economia. Café e indústria. Bom, a indústria ela tem que ser estimulada. E o imperador, ele vai, né, com as armas que ele tem, com os instrumentos que ele tem, tentar dar um subsídio, que seria uma tarifa. Uma tarifa que ela agora seria protecionista. Acaba a farra dos britânicos com um certo liberalismo alfandegário para, né, compensá-los por toda a ajuda barra, né, controle que eles tinham aqui no Brasil desde antes e piorou ali quando eles escutaram ali a família real portuguesa em 1808. Essa tarifa protecionista, ela na verdade tinha o propósito de dar uma engordada nos cofres do Brasil. Então, aumentar a arrecadação de algum modo, mas assim, sem onerar a sociedade, sem tirar do bolso do brasileiro. Por que não tirar do bolso dos gringos? Quer colocar produtos aqui? Beleza, você sabe que a gente, né, não está fabricando tudo que a gente precisa? Legal, só que tem que pagar. E essa tarifa, gente, era uma tarifa que, assim, arredondando para ficar mais fácil, ela vai taxar em 30% os produtos importados que não tinham similares no Brasil. Mas e se tivesse similar? Daí podia chegar até o dobro, 60%. Então, de cara, para pensar. Aquele burguês, aquele artesão brasileiro, ele já se sente, né, estimulado, porque de cara o que ele fabricar vai custar 30% mais barato do que o que vier do estrangeiro. E essa era a intenção do imperador. Mas, né, se de boas intenções aí a história acontecesse, seria bem mais bonitinha. Não foi o que aconteceu, porque justamente aqueles que têm dinheiro para investir não querem. E quem não tem dinheiro para investir é que queria. Aqueles que tinham capital, quem era a oligarquia brasileira, estava investindo o quê? Estava investindo em mais escravizados para poder aumentar a sua lavoura. Não tinham tantos que vislumbravam essa possibilidade
de diversificar os seus negócios. Então não deu tão certo quanto o imperador queria, nem no propósito de aumentar, né, essa arrecadação, nem no propósito, vamos dizer assim, colateral, de estimular a indústria brasileira. Os barões do café. Quando você for falar sobre os barões do café, entenda que teve uma evolução da onde esses senhores da terra, esses caras que lá na frente, né, não só do café, mas também do açúcar, do algodão, vão inclusive adquirir patentes militares nos seus coronéis, certo? Alguns já eram, na verdade, porque vem do período regencial, mas o título vai se preservando e isso vai dar problema. Mas eu queria que você ressaltasse o que eu acabei de escrever ali, que é o local. Então, esse café ele vai se encontrar, né, inicialmente no Vale do Paraíba, mas a prosperidade, a maior lavoura, aquilo que vai gerar o fato do Brasil ser dependente aí de 70% das exportações ser de café, vai ser na região do Oeste Paulista. E quando a gente fala dessa economia agora, né, nesse eixo Sudeste, mas ainda com uma monocultura, já direto a gente vai para a questão social, aonde estamos no impasse. Por quê? Você tem uma dependência da mão de obra escravizada e, ao mesmo tempo, uma campanha vinda inclusive, né, da Inglaterra por questões econômicas, visando aumentar ali o mercado consumidor dela, e ela queria aumentar porque, óbvio, né, quem não ganha salário não tem como comprar. Então, ela quer que a mão de obra no Brasil seja assalariada. E como fazer essa substituição? Primeiro, como que vencer a resistência, né? A resistência desses latifundiários em abrir mão da sua senzala, daquelas pessoas que eles chamavam de peças, e trocar aí por uma mão de obra assalariada. E a solução veio com a proposta de trazer imigrantes europeus. Aqui tem um detalhe. Essa ideia de trazer imigrantes europeus, ela casa com o momento, que é o século XIX, aonde você tem guerras acontecendo, guerras nacionalistas, revoluções liberais e, no caso, a unificação da Itália e da Alemanha, que isso foi propício, né, para que muitas pessoas da Europa quisessem sair de lá. Até porque esses processos foram promovidos do norte para o sul, aonde você tinha uma discrepância econômica. E acontece que aqui no Brasil eles querem essa mão de obra barata e branca. Porque sim, tinha uma política do branqueamento, não só aqui no Brasil. Inclusive teve até a proposta de se trazer mão de obra chinesa e foi vetado. Por quê? Tudo baseado numa teoria pseudocientífica do século XIX chamada darwinismo social, uma apropriação da teoria do Charles Darwin que não tem fundamento científico. Mas, no final das contas, é essa a dicotomia que vai estar acontecendo. Então, essa escravidão, ela está sendo abolida gradativamente. Vamos colocar lá. E a imigração? Sempre lembrando, né, dessa política do branqueamento, desse darwinismo social. A abolição gradativa, ela vai começar, na verdade, pela própria Inglaterra. Por quê? Desde lá de 1810, que os britânicos eles já começaram uma pressão não para acabar com a escravidão, mas com o tráfico de escravizados. Existia um compromisso lá atrás de se abolir o tráfico em 3 anos. E isso não foi feito. Até que em 1831, ou seja, durante o período regencial, veio a primeira lei que até gerou uma expressão, né, um ditado, uma lei para inglês ver, aonde o tráfico de escravizados, que era muito lucrativo, foi abolido, mas ninguém vigiava. Então era uma coisa que na teoria era proibido, mas na prática continuava acontecendo. A lei que efetivamente vai abolir essa escravidão vai ser a Lei Bill Aberdeen. E se você está mais ou menos acompanhando aqui as datas, eu vou dar uma recapitulada para você.
Acabei de falar que a Inglaterra estava sempre tomando as providências dela, internacionais em especial, visando aumentar o seu mercado consumidor, já que ela era, né, de grande desenvolvimento industrial. E daí, quando o imperador Dom Pedro II vai lá e aprova uma tarifa protecionista, que foi a tarifa Alves Branco, em 1844, na sequência, a Inglaterra dá o troco. Em 1845, ela vai baixar a Bill Aberdeen, que foi uma proibição do tráfico de escravizados no Atlântico. Os navios que fossem aprisionados, eles seriam confiscados, a carga seria liberada no porto mais próximo e os traficantes enforcados. Isso, gente, quando você vai olhar os gráficos do número de pessoas que estão sendo retiradas à força de suas casas e trazidas para o Brasil, você imagina, com essa ameaça da frota britânica, militar, vigiando as águas internacionais, vai cair, né? Ao contrário, vai subir. Por quê? Porque justamente esse risco deixou a atividade mais lucrativa. Então, esses traficantes, eles embutiam no preço final dessas pessoas que eles traziam, né, todo o risco que eles sofreram. E isso vinha se arrastando desde 1845. A Inglaterra combatendo, mas os traficantes chegando aqui e conseguindo, né, desembarcar as pessoas que eles haviam comprado na costa africana. Até que vem em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que também não vai ser super eficaz, mas pelo menos vai ser um início, né? Um início desse combate e também é aqui que já começa a se pensar num sistema de imigração. Vai demorar bastante tempo, vai demorar 21 anos até que venha a próxima lei. A próxima lei, gente, conhecida como a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre, que é a Lei Rio Branco, na verdade, ventre livre seria o jeito coloquial, né? O apelido dela. Vai estipular que os filhos de escravizados nascidos após a promulgação da lei nasciam livres. Na teoria, uma coisa, na prática, outra. Até porque uma criança é totalmente dependente da mãe. E a lei estabelecia, né, qual era a idade que a criança poderia curtir a liberdade. E a idade é que ela ainda era criança, gente. Era ali com seus 6 aninhos de idade, jamais que uma mãe ia deixar. E, né, ela deveria arcar, como que ela vai arcar? Com os custos que ela usufruiu até atingir aquela idade. Por quê? Porque se ela, né, quisesse ficar, o dono, no caso da mãe, do pai, não seria indenizado pelo governo. Então, a gente pode dizer que é mais uma lei para inglês ver. E, na sequência, depois da lei do ventre livre, veio a lei do sexagenário, que também não era lá aquelas coisas que dizia, né, que os escravizados com mais de 60 anos estavam liberados. Mas essa lei já é de 1885. E a gente sabe duas coisas. Primeiro, que se o escravizado, porque tinham vários tipos, ele era doméstico, muito provavelmente ele poderia atingir essa idade mais avançada. Mas e daí? O que ele faria, né? Aonde ele iria? Do que ele viveria? E como a gente está falando de uma lei de 1885, a gente já sabe que dali a 3 anos vai ter a Lei Áurea, que foi uma abolição, mas também sabemos, sem inclusão. Sobre a imigração, ela começa primeiro com o capital privado. Vai ser promovida por um senador, o Nicolau de Campos Vergueiro, que vai fazer uma agência, né, de trazer essas pessoas da Alemanha, da Itália, da Suíça. E esse sistema vai ser chamado sistema de parceria. E não era bem uma parceria. Por quê? Porque o imigrante vinha, mas ele ficava com a dívida. A dívida da viagem, a dívida do deslocamento, a dívida do que ele consumia na fazenda, até que ele finalmente tivesse o pagamento dele, né? Depois da venda ali da safra. Como logicamente esse sistema não vai dar certo, porque o endividamento era absurdo e esses imigrantes perceberam não só pela alta dívida e os juros, mas pela forma como eles eram tratados, perceberam que também estavam sendo enganados.
Esse sistema acabou sendo apelidado de escravidão branca. E o imperador, então, teve que assumir essa empreitada, e esse sistema, então, vai ser substituído pelo sistema subvencionado, aonde, da mesma forma, o imigrante ele vem endividado, mas os juros são bem mais baixos e vão ter uma série de regras, regras de convivência entre o trabalhador e o seu novo empregador aqui no Brasil, normalmente um latifundiário, um oligarca. E quando a gente fala de industrialização do Brasil no segundo reinado, não pode esquecer do papel desse cara, esse gaúcho, esse cara que é conhecido como Barão de Mauá. Ele que vai fazer a primeira ferrovia, ele que vai instalar estaleiros, ele que vai usufruir, né, o que nem todos usufruíram, daquela tarifa protecionista, a tarifa Alves Branco. Lembrando, de 1844, ou seja, ela está diretamente relacionada, né, como eu já disse para vocês ali, com essa presença britânica sempre nos nossos interesses. Porque se ela acaba fechando as portas para produtos estrangeiros e isso afeta diretamente a Inglaterra, que durante décadas teve vantagem, alguma reação é de se esperar. E a reação nada mais foi do que a proibição do tráfico. Tráfico de escravizados no Atlântico. Não confunda com a Lei Eusébio de Queiroz, porque daí é uma proibição do tráfico no Brasil. É diferente, certo? E para continuar por aqui, eu preciso explicar para vocês a questão Christie. A questão Christie, gente, é por causa de um cara chamado William Christie. Esse embaixador da Rainha Vitória aqui no Brasil vai arranjar uma bela de uma confusão com o imperador. Por quê? Porque ele vai, enfim, usar dois eventos ali para, enfim, exigir coisas do imperador diplomaticamente passadas do limite. Os dois eventos foram uma embarcação britânica com mercadorias, uma embarcação mercante, acabou ali encalhando próximo à costa do Rio Grande do Sul. E a tripulação deixou a embarcação, e daí o que aconteceu é que a população ribeirinha acabou saqueando aquele navio. E um pouquinho depois, acontece que marinheiros britânicos ancorados na nossa capital, na época, Rio de Janeiro, tinham embarcações de várias nações, afinal de contas, né, não estávamos em guerra com ninguém, em especial da Europa, vão acabar bebendo um pouco demais, fazendo uma arruaça, e daí, né, todo esse estardalhaço público vai fazer com que eles sejam presos. O Christie vai exigir que a carga roubada lá daquele navio que eu acabei de citar seja indenizada, que os soldados ali, os marinheiros britânicos, eles sejam soltos, que não podia prendê-los, que eram cidadãos e tal. E o imperador fala, tá bom, não vai se estressar com isso. O imperador já tinha até feito registros que não gostava muito da forma, né, como o Chris se comportava. Mas a gente não controla o que os outros fazem, a gente controla como a gente reage. Só que o Chris ele foi além. Ele vai exigir, as coisas que ele já exigiu já foram demais, e o imperador não quis comprar essa bronca, resolveu, né, deixar, era melhor do que ficar arranjando mais confusão. O Christie vai lá e quer que o imperador peça desculpas pelas coisas que ele fez. Daí não, né, meu amigo? O cara, gente, ele tá tão. Acho que ele devia estar muito cheio de si, do tipo, eu represento a rainha da Inglaterra, que ele mandou navios de guerra que estavam aqui na nossa costa, no caso, navios da Inglaterra, deixarem o nosso porto. O imperador, como ele tinha um bom relacionamento com a rainha Vitória, vai entrar em contato com ela e vai falar: escuta, vamos começar uma guerra por causa disso? E a rainha Vitória, então, manda que o Christie retorne lá para o seu país, mas é lógico, né? Nesse impasse também não pode ficar contra um cidadão dela e as relações diplomáticas entre Inglaterra e Brasil ficam cortadas. E só vão ser reinstauradas quando? Quando a Guerra do Paraguai já estava rolando. Que daí, lógico, sempre por interesses. Como é que a Inglaterra ia ficar de fora dessa boquinha, né, dessa chance de fornecer armamentos, remédios, suprimentos, munição, tudo mais?
não causou essa guerra, mas também vai deixar de lucrar por causa de um impasse diplomático, por causa de um desentendimento? Jamais. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Tentei resumir ao máximo, mas adoro esse tema. E se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí se você tem alguma dúvida, comenta se você quer que eu faça um vídeo da Guerra do Paraguai. E estou aqui, né, para outros vídeos que podem te ajudar. Um abraço. Tchau, tchau. Hey!